Nós queremos trazer recursos para ajudar você que tem medo de falar em público. Isso mesmo, tem muitas pessoas que já perderam muitas oportunidades na vida pelo simples fato de terem medo de falar em público. E isso é normal, porque nós somos humanos, nós não somos um robô que dá para apertar um botão e desligar o medo. É extremamente natural termos medo de falar em público. Quando nós ainda éramos crianças e os professores pediam para algum aluno ir lá à frente falar sobre algum assunto, a maioria não ia. Apenas um ou outro, quando tinha quem ia, devido ao medo de falar em público. Por isso quero trazer hoje neste vídeo alguns recursos para ajudar você a perder o medo de falar em público. Também quero deixar alguns links na descrição deste vídeo. É só apertar naquela setinha aqui embaixo, tem uma setinha. Você aperta nessa setinha, ali embaixo vou deixar alguns links de mais conteúdo nosso. E também quero deixar o link do nosso curso O Caminho da Fala. No final deste vídeo eu também quero falar sobre os meus primeiros dias diante de um microfone de rádio, quando aquela luzinha vermelha acendia, me permitindo falar. Antes quero pedir para você fazer algo que muita gente não faz, e é fácil de fazer, que é apertar aquele sinalzinho de positivo aqui embaixo, deixe o seu like, se quiser deixar o seu comentário, se você tem alguma pergunta a fazer, fique à vontade, compartilhe para ajudar mais pessoas a serem melhores, que é o objetivo do nosso canal, a partir da boa comunicação e ação que geram evolução e satisfação. Não se inscreveu ainda no nosso canal? É fácil, é de graça, não precisa preencher formulário e nem cadastro, é só apertar nesse botãozinho vermelho, inscrever-se e depois no sininho em todas. Então, um dos recursos que eu gostaria de trazer para você perder o medo de falar em público é o dominar o assunto. Esse é um recurso. Quando você domina o assunto que você quer falar, você vai perder parte do medo. Quando você tem conhecimento sobre aquilo que você vai falar, você acaba falando com mais tranquilidade. Não é verdade? Não é assim quando você fala sobre algum assunto que você conhece, você fala pelas pampas? Então, dominar o assunto é importantíssimo. Aí você tem todo o conhecimento sobre o teu assunto, fica fácil. Outro recurso é você treinar. Treinar, treinar e treinar. Os grandes vencedores na vida só venceram porque treinaram bastante. E vou falar uma coisa para vocês. Quando eu falo em treinar o assunto que você conhece, estou falando em treinar mesmo. Não é apenas ler um pouco sobre o seu assunto e achar que já treinou. Quando eu falo em treinar, é você treinar 2 horas a cada 5 minutos do teu assunto. Isso mesmo. 2 horas para cada 5 minutos. 4 horas para cada 10 minutos do seu assunto. E aí, fazendo umas contas rapidinhas, então, se você for falar em público por um período de 1 hora, aproximadamente você vai ter que treinar umas 24 horas. É evidente que não é 1 hora atrás da outra, porque vai se tornar cansativo e aí você não vai ser produtivo o suficiente para perder parte do medo, porque são vários recursos que ajudam a você perder o medo, não é apenas um. Um deles é dominar o assunto, outro é treinar bastante. Você treina, 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 vai facilitar com que você faça uma boa apresentação e perder parte do medo. Um outro recurso é você confiar. É você confiar sobre aquilo que você domina, sobre aquilo que você treinou. Você tem que confiar. Por quê? Porque se você chega lá ainda com medo, é porque na verdade você está duvidando do que você treinou. Você está duvidando do assunto que você domina. Então você tem que confiar. Confiança é um recurso muito importante para perder parte do medo. Uma outra coisa é exercitar. Exercitar não é mesmo que treinar? Quase. Quando a gente treina, a gente fica repetindo. Quando a gente exercita, é fazer apresentações uma diferente da outra. Sempre que você tem a oportunidade de falar diante do público, seja um dos primeiros a se colocar à disposição. Aproveite a oportunidade. Se alguém pergunta, tem alguém aqui que gostaria de falar sobre um determinado assunto, seja você um dos primeiros a pedir para falar ou dizer que sim, você quer falar. Então, são alguns dos recursos que ajudam você a perder o medo de falar. Depois tem muitos outros que a gente ainda pode explicar para vocês em outros momentos. Fazer boas apresentações. Existem passos para você fazer boas apresentações. Falar bem.
Existem trabalhos, exercícios de trabalhar a articulação para pronunciar bem as palavras. Existem técnicas para dar ênfase a determinadas palavras dentro de uma frase, para dar sentido à fala, fazer corretamente a pontuação, dar ritmo à sua fala, estabelecer um volume padrão para a sua voz e tantos outros recursos. Tudo isso ajuda a você perder o medo de falar em público, a você fazer boas apresentações, ter boa oratória, ter uma boa comunicação. E agora quero falar um pouquinho sobre os meus primeiros dias em estúdio de rádio diante de um microfone, quando acendia aquela luzinha vermelha cá para nós. Não era fácil, dava vontade de sair correndo, dava vontade de desistir. Mas como eu tinha me preparado, como eu dominava aquele assunto, como eu treinava, me preparava, eu organizava, como eu confiava em tudo isso, eu apenas fazia, eu metia a cara e fazia. E sempre que eu ia fazendo mais, eu ia exercitando, eu ia praticando e eu ia ficando mais à vontade. Mas que não foi fácil os primeiros dias em estúdio de rádio, eu posso dizer para vocês que não foi. Talvez muitos desistiram nesses momentos, mas eu segui adiante e hoje eu sou feliz por estar há muitos anos trabalhando com rádio e com comunicação. Gostou? Então deixe o seu like, aperte naquele sinalzinho positivo aqui embaixo, deixe o seu comentário. Se você tem alguma pergunta a nos fazer, fique à vontade, eu vou responder todos vocês. Também compartilhe para ajudar mais pessoas a serem melhores. Se você ainda não está inscrito, é de graça, não precisa preencher formulário nem cadastro. É só apertar naquele botãozinho vermelho, inscrever-se e depois no sininho em todas para receber todas as nossas postagens. E claro, assista sempre aos nossos vídeos e não esqueça de dar uma olhadinha, aperta nessa setinha aqui embaixo e dê uma olhadinha nos demais links, que eu tenho mais conteúdo para você. E também, claro, temos aí um link do nosso curso O Caminho da Fala. Dê uma olhadinha lá. Um grande abraço e a gente se vê.